Graça e paz, casais abençoados em Cristo Jesus, que a alegria do Senhor, que a nossa força, acompanhado das suas copiosas bênçãos, esteja no teu relacionamento conjugal e familiar. Estamos de volta com a temática, as 3 maldições, do adultério. No primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos que uma das primeiras maldições é o afastamento de Deus. Por que o afastamento de Deus? Porque Deus foi que instituiu o casamento. Gênesis 2:24. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. É claro que quando Deus instituiu o casamento entre o homem e a mulher, tinha um objetivo, que era também vir a família. Porque eu entendo que quando um homem casa com a mulher, ainda não é uma família. É um casal que está ali pronto para construir uma família. E assim foi desde o princípio. Nós também precisamos lembrar que a primeira instituição criada por Deus antes da igreja é a família. A família antes do Estado, antes da sociedade. O casal que Deus colocou no Éden tinha um objetivo, um propósito. Tudo que Deus faz é com um propósito, povoar a terra. Hoje nós estamos chegando aí a 6 bilhões de pessoas e tudo isso iniciou através de um homem, de um macho e de uma fêmea mulher, a qual Deus deu uma ordenança que ele se unisse e a partir dali que ele viesse crescer e multiplicar. Porém, a instituição casamento tem sofrido muito ataques. E um dos piores ataques é o ataque de Satanás na questão da infidelidade conjugal. Nós precisamos entender algo muito importante nesse momento aqui. Por quê? Porque um dos pilares do casamento é a fidelidade. Se não há fidelidade, não há como essa instituição continuar viva, porque é uma instituição viva, criada por Deus, e Deus não se faz presente aonde há infidelidade. Uma das características importantíssimas do nosso Deus é a fidelidade. Ele diz em Apocalipse: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é um pilar do casamento. E isso nós precisamos entender como servo de Deus. Por quê? Estamos vivendo em uma época em que a infidelidade conjugal e as separações entre casais estão no dia a dia, principalmente dentro da igreja. Infelizmente, isso está comum no meio do povo de Deus. É bem provável e é claro, você vai dizer: mas pastor Ezequiel, isso sempre tem acontecido. Sim, mas agora com um volume muito grande, aonde os casais estão vivendo, sendo infiel um ao outro, e dentro da própria igreja não há arrependimento, não há conscientização de que eles estão em pecado e continuam em pecado, estão dormindo na mesma cama, às vezes o esposo sendo infiel à esposa, havendo o esposo sendo infiel à esposa ou a esposa sendo infiel ao esposo. Não há como Deus se fazer presente em um relacionamento dessa forma, né? Então está comum, casamento mais insignificante na consciência coletiva, está insignificante. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem muitos que estão casando, já casando pensando no divórcio. Por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas estão casando, estão pensando assim: se não der certo, a gente se deixa. Tem um divórcio para isso. Por qualquer motivo estão se divorciando, qualquer motivo. E um dos motivos apenas que Deus dá na Bíblia é o adultério. É bem verdade que eu entendo que existe um outro motivo que é muito questionado, às vezes até me questionaram sobre isso, porque não está na Bíblia, mas eu entendo que é outro motivo, é quando há agressão física. Mas sobre isso eu já falei aqui, tem aqui no canal, sobre a questão de agressão física, depois eu posso falar novamente, né? Então nós precisamos entender que uma das coisas importantes no casamento é a fidelidade. Por quê? Porque o mandamento divino são eternos. Deus continua o mesmo. De acordo com a Bíblia, o adultério é e continuará a ser uma ofensa direta ao próprio Deus.
porque a essência de Deus é fidelidade. Nós servimos um Deus fiel, e quando nós contraímos o matrimônio, a palavra diz lá que nós devemos ser fiel um ao outro. É um dever meu como esposo, é um dever da minha esposa, de sermos fiel um ao outro até que a morte o separe. E lá, como eu falei antes, tem 3 testemunhas. A primeira, Deus que instituiu o casamento. A segunda, o sacerdote, seja o pastor ou o padre. A terceira, a comunidade, a igreja, os amigos, os familiares. Eles estão ali reunidos, sendo testemunha da união que você, homem, está contraindo com a mulher que você tem como esposa. E isso é um caso muito sério. Nós precisamos ter isso com muita seriedade, ver com muita seriedade isso, principalmente o servo de Deus. Nós precisamos entender que, como servo de Deus, nós precisamos ser fiel dentro do nosso relacionamento conjugal, porque senão Deus se afasta de nós, certo? Se afasta de nós, né? Então, o que é o adultério? Eu já falei no primeiro vídeo, mas gostaria de falar. O adultério é e sempre será um grave pecado. A palavra adultério, ela vem do latim adulterion, que significa dormir em uma cama alheia, se deitar com alguém que não é, que você não contraiu o matrimônio. Você é casado, está se deitando, seja com uma jovem ou com uma outra mulher, com alguém que você não contraiu o matrimônio, quebrando a aliança que você fez com Deus e que fez com o cônjuge, não é isso? Dormir em cama alheia é uma relação sexual entre uma pessoa casada com outra que não é seu cônjuge. Tal ato é um pecado gravíssimo perante Deus. É um pecado gravíssimo. Não mudou a palavra de Deus, meu irmão. Não mudou os mandamentos do Senhor. Não existe essa de dizer, não, é porque minha esposa fez isso, porque meu esposo não é muito carinhoso, e aí surgiu alguém, eu estava fragilizado. Então, seja forte. Se há isso no teu casamento, eu tenho falado muito sobre essa questão, da questão do afetivo, da questão do amor, do companheirismo, da parceria, para que haja num relacionamento conjugal. Há cônjuges que não tem isso. E isso é uma brecha. Eu entendo que é uma brecha. Você pode dizer assim, pastor, mas é uma brecha. É, mas você precisa ser fiel. Tem um Deus que você serve e que pode mudar a circunstância. Trazer um casamento que está em água e transformar ele em vinho, como ele fez lá na festa de casamento. Pode acontecer isso com você, depois a gente pode falar sobre isso. Então, é deitar em uma cama que não é sua. Ou seja, é manter relações sexuais, você homem com uma mulher que não é a sua, ou você mulher com um esposo que não é o seu. Isso é gravíssimo. Eu estou aqui diante de Deus em temor e tremor, porque eu também sou falho. Não vá pensar que não vai acontecer comigo ou com você. É o pior erro de nós como seres humanos, achar que serve de Deus, que estamos imunes, selados a não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que ser vigilantes, vigiai e orai. Primeiro precisamos ser vigilantes, e o servo de Deus, a mulher virtuosa, a mulher sábia, o homem, o varão, o guerreiro de guerra, o homem que é casado, precisa estar em constante vigilância sobre essa questão. Porque em Gálatas, capítulo 5, verso 19, diz assim: porque a obra da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza e lascívia. E aqui está também a questão do adultério. É obra da carne. E nós precisamos ter cuidado para nós vencermos a obra da carne através do homem espiritual. Lembre-se que tem 2 homens dentro de você, dentro de mim, guerreando noite e dia, o homem carnal e o homem espiritual. Aquele que eu mais alimento é o que vai vencer. Qual é o homem que você tem alimentado? É o homem carnal? Quando passa uma mulher na rua, você fica olhando, né? Fica observando, e aí já fica pecando na tua mente. Precisamos ter cuidado, limpar a nossa mente pelo poder da palavra de Deus, porque nós, como servos do Senhor, somos tentados noite e dia e precisamos estar fortalecidos no Senhor.
Romanos capítulo 13, verso 9, com efeito não adulterarás. Êxodo 20, 14, não adulterarás. A palavra de Deus não mudou. Esse mandamento ele é eterno para mim, para minha esposa e para você que está me assistindo nesse momento. Nós precisamos, como servo de Deus, ter cuidado. O adultério, ele é uma injustiça. Quem não comete, falta com o seu compromisso com Deus. É uma injustiça que você está cometendo com a pessoa que você mora com ela. Você está cometendo uma das piores injustiças que Deus condena na Bíblia. É claro que Deus condena toda injustiça, mas você prometeu ser fiel até a morte e agora está quebrando a aliança, agora está fazendo algo que é contrário aos princípios da palavra de Deus, fere a aliança que é o vínculo matrimonial. É o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando e contraste que o fundamento de Deus, violando e sendo contra os mandamentos da palavra do Senhor. Muito bem. Para você que está me assistindo até agora, já que eu peguei sua atenção, deixa eu me apresentar. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira. É isso mesmo, pastor Ezequiel Pereira. Faça aí agora a sua inscrição no canal e após se inscrever no canal, fazer sua inscrição, ative o sininho em todos. Por que ativar em todos? Porque lá no sinal do YouTube, quando nós colocarmos aqui algum vídeo novo no canal, vai aparecer lá a notificação. Agora, muito importante para nós, deixa aí o teu joinha, teu like, a tua curtida e após você assistir o vídeo todo, deixa abaixo o seu comentário. Nós vamos falar hoje da segunda maldição. Nós falamos da primeira, estava dando só um introito, como diz aí o colega da gente, um pastor. Agora vamos falar da segunda maldição. Na segunda maldição, nós temos aqui duas coisas junto à outra: morte espiritual e a morte física. As duas vêm junto. Por quê? Porque o adultério leva à morte espiritual e às vezes até a morte física. A primeira coisa que acontece é a morte espiritual. Nós falamos no primeiro vídeo que Deus se afasta da instituição casamento aonde há infidelidade. Muito bem, se Deus se afastou e você é servo de Deus, você está morto. Está morto, meu irmão. Está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Deus não vai estar presente em um casamento onde reina a infidelidade conjugal, seja do homem ou da mulher. Eu não estou fazendo aqui partidarismo de ninguém, seja do homem ou da mulher, vai pagar um preço muito caro. E o primeiro é o afastamento de Deus, o segundo, morte espiritual, né? O pecado se torna comum já na minha vida, na tua vida, se nós não tivermos cuidado nessa questão. Morte espiritual e morte física. Quando nos afastamos de Deus, morremos espiritualmente. A infidelidade conjugal fere a pessoa e destrói a alma, fere o outro, fica uma ferida no outro. Nós vamos falar no terceiro vídeo sobre isso. Abre uma ferida grande, é triste, irmão, é triste, é lamentável, mas nós temos que falar que no meio do povo de Deus tem muitos casais vivendo de aparência, sendo infiel uns aos outros, indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Eu estou me tremendo aqui, porque falar sobre isso, o apóstolo Paulo diz assim: tu que diz que está em pé, cuidado para não cair. E quando tu for falar alguma coisa, ore por ti primeiro. Eu orei por mim primeiro, mas eu estou tremendo e temendo debaixo do sangue de Jesus ao falar sobre isso. Porque Satanás, ele vai trabalhar de todas as formas na minha vida, na vida da minha esposa, qualquer outro casal, para tentar destruir, meu irmão. E você precisa ser forte. Não se deixe levar por um segundo, questão de milésimo, que é o gozo, que é o ato da infidelidade. Pode ser uma hora no motel, mas o prazer em si é questão de milésimo e não existe amor, não existe nada. Eu falei certa vez com uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou dizer, que depois que ele manteve relações sexuais com a mulher,
que não era dele, ele se sentiu enojado, enojou ela, ele disse até nomes feios com ela. Por quê? Porque o Satanás é isso que ele quer, é isso que ele faz. A gente se torna infiel a Deus, infiel ao nosso cônjuge, e aí ficamos enojados um com o outro, e consequência do pecado. Então nós precisamos entender que a infidelidade conjugal fere as pessoas e destrói a alma. Ora, meu irmão, é infidelidade. Você fere a alma do seu cônjuge, você deixa as feridas, e Deus vai se agradar quando você faz ferida em alguém? Eu te pergunto, vai se agradar? Vai? Olha o que diz em Provérbios 6, 32, 34. O que adultera com a mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma. A primeira coisa que destrói é a sua alma. Morte espiritual, nós estamos falando sobre isso. O que tal coisa faz, achará castigo e vilípdio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido. Preste atenção que eu vou dizer. Morte física, aliás, morte espiritual, Deus se afasta, você morre espiritualmente. Nós falamos no primeiro vídeo que Deus se afasta, aí você vê a morte espiritual, vê a morte física. Porque tu acha que quando o esposo da mulher com quem tu está tendo relações sexuais com ela, quando descobrir, ele vai deixar impune? Preste atenção nisso. Depois eu vou contar um caso para você. Aí ele diz: furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará o dia da vingança. De maneira nenhuma ele vai perdoar o dia da vingança, né? Davi se arrependeu do erro que ele cometeu com Betseba, não foi isso? Ele se arrependeu, porém pagou um preço muito alto pelo pecado cometido, um pecado que não durou questão de milésimo, que é o gozo em si, mas foi um preço muito caro. Tenhamos cuidado como servo de Deus. O adultério ainda é pecado gravíssimo contra Deus. Ferimos o nosso Deus quando nós praticamos isso, meus irmãos. Tenhamos cuidado como servo do Senhor. Você, mulher, não se deixe levar pela circunstância, pela lábia de alguém no momento de fragilidade. Se fortaleça no Senhor. Se há algum erro no teu esposo, vai para o pó. Faz da tua casa um quarto de guerra. Ora ao Senhor para que Deus transforme o teu esposo, assim também o esposo com a esposa, mas não deixe se levar por este caminho. É um caminho amargo, é um caminho, eu não tenho nem palavra para falar, meu irmão. É muito triste isso, e nós precisamos, como servo de Deus, preservar o nosso casamento. Primeiro, lutar pelo nosso casamento, a nossa fidelidade conjugal. Joelho no pó, o homem orando pela esposa, a esposa orando pelo esposo, ambos orando junto para blindar. Você já ouviu aquele livro Casamento Blindado? Pois eu vou te dar 2 dicas importantes para casamento blindado. Sangue de Jesus sobre a tua vida conjugal e a justiça, o manto de justiça de Deus, né? E peça a Deus temor. O que está faltando no meio do povo de Deus, em mim, na minha esposa, em qualquer outro, é temor a Deus, para não ferir o caráter de Deus, não é isso? Deixa eu contar a história. Vem aqui e fala no versículo, Provérbios 6, 22, 32 e 34. Furioso é o ciúme do marido, que não perdoará o dia da vingança. Só para terminar, eu conheci uma história, eu não vi, foi alguém que me contou, de que uma esposa traía o esposo. Não sei se era evangélico ou não. Traiu o esposo. E ele descobriu. Olha o que ele fez. Amolou um facão dos 2 lados, fez uma ponta e disse para a mulher que ia trabalhar. E não foi trabalhar. Ficou de tocaia. Quando o cidadão que se prostituía com a mulher, estava lá no bem bom, ele lhe feriu um golpe que matou ele e ela ao mesmo tempo. O dia da vingança chega. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que eu planto, eu vou colher, meu irmão. Pense nisso. Tenha cuidado com a sua vida. Estou aqui como profeta de Deus para falar de algo que é gravíssimo, que fere o nosso Deus. Tá bom?
Bom, se você gostou, desculpe aí, porque eu fico... É um risco que todos nós corremos. Por isso que a Bíblia diz, eu volto novamente, vigilância, vigia mulher, vigia homem, vigia pastor Ezequiel, porque nós precisamos estar vigilantes. Não pense que eu estou falando isso só para você não, Deus está falando tremendamente comigo, porque eu também sou falho, eu sou homem, sou carnal, tenho a natureza adâmica dentro de mim. Tem a natureza divina? Tem, mas tem hora que nós, muitas das vezes, fazemos coisas erradas, nós precisamos estar vigilantes, temos momento de fraqueza, e Satanás se aproveita justamente desse momento de fraqueza, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe, ajude aí a divulgar esse trabalho. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, como eu falei antes. Não se esqueça de que você talvez não fez ainda a sua inscrição, se inscreva agora no canal, ative o sininho em todo, deixe aí o seu comentário, né, logo abaixo, e não esqueça de deixar aquela curtida. Não é? Esse é o segundo vídeo da temática, o terceiro vídeo vai vir também, é muito importante. E para você acompanhar todos os vídeos, tem que se inscrever. Um abraço especial do pastor Ezequiel, que Deus te abençoe.